Que a gente vai falar sobre algumas plantas. Por exemplo, você tem babosa em casa? Se liga. Você tem gengibre em casa? E aquela planta quebra-pedra que todo mundo diz que é excelente para os rins, mas muitas pessoas não sabem como usar. E às vezes usam de forma errada e pode trazer problemas para a sua saúde. E capim-santo, já ouviu falar também? Você viu que da outra vez que ele veio, ele falou e assustou as pessoas. O que teve de gente... Olha, uma coisa que ele não sabe, viu? Cleudenor, se você soubesse o tanto de gente, meu amigo, que ficou... Olha, aqui mesmo dentro da TV, a gente ficou naquela conversa, né, Lorena? É, a do boldo. Meu Deus, mas deu o que falar essa história do boldo aqui. Porque, mas eu não acredito. Eu tenho esse pé de boldo lá em casa e faz tempo que eu uso esse pé de boldo. É assim mesmo, quer dizer que esse pequenininho... Então, assim, achei super interessante porque provocou uma discussão positiva. E a gente precisa falar mais, porque, assim, às vezes você, por exemplo, usa o chá verde. Às vezes você coloca a divulgação do chá verde, as pessoas usam de forma aleatória, do jeito que querem, e acabam crucificando o coitado, né? Porque, de repente, ele não é esse vilão todo. São as pessoas que transformam estes produtinhos em vilões. E aí é importante a gente falar sobre esse assunto, porque quem não tem em casa uma babosa, quem não tem um gengibre, quem é que não tem uma planta? Algumas pessoas não têm. Mas será que você sabe, por exemplo, entender o que é um quebra-pedra? Porque tem algumas plantas que são parecidas com ela, né? E que as pessoas têm que ter cuidado. E o capim-santo? Gente, babosa, eu vou amar ouvir falar sobre a babosa, para que ela serve, quais são os cuidados que a gente tem que ter, porque babosa se usa praticamente em tudo. Ou não? Bom dia. Bom dia a todos. Fiquei muito feliz com a repercussão do que a gente falou, né? E realmente isso trouxe uma repercussão positiva. É importante que a gente entenda o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Exato. Então, quando a gente está bem orientado, quando a gente tem a informação correta, a gente consegue tomar decisões e escolhas corretas. Sim, sim. Né? A babosa, por exemplo, ela é uma planta muito importante para tratamento de feridas com efeito cicatrizante. Né? A gente tem que ter alguns cuidados com ela para uso oral. Ela pode ser utilizada para uso oral, entretanto, ela tem uma substância, quando você corta a folha da babosa, ela tem uma substância amarela. Né? O nome científico dela é aloe. Né? Aloe vera. Esse aloe vem de amargo, porque aquela substância amarela que escorre quando a gente corta, ela é amarga. Aquilo a gente pode chamar de aloína. Né? A aloína, ela é uma substância, uma traquinona, que ela é irritante da mucosa intestinal. Isso faz com que ela tenha um efeito laxante. Esse efeito é positivo, só que ela não pode ser utilizada de forma crônica. Ela não pode ser utilizada por longos períodos. E nem por todo mundo. E nem por todo mundo. Porque às vezes você está com uma prisão de ventre, mas essa prisão de ventre é por outro motivo. Você não está tomando água suficiente, por exemplo. Então você vai começar a desidratar. É o que acontece, por exemplo, quando as pessoas querem emagrecer de toda forma, né? Existe uma pressão social muito grande para que você seja magro, o mais magro possível. E aí as pessoas começam a tomar desesperadamente chás, às vezes são compostos com 20, 30, 40 substâncias. Não era para ter aquela mistura toda do jeito que as pessoas pensam, né? E geralmente o efeito que você tem é um efeito diurético, você vai aumentar a excreção pelos seus rins e você vai ter um efeito de ter uma diarreia. Então você está perdendo eletrólitos. Vai estar eliminando o que provavelmente não era para eliminar. Exatamente. Então você pode ter um distúrbio hidroeletrolítico no seu organismo e você pode desidratar rapidamente e vir a óbito, como já aconteceu, inclusive aqui em Teresina. Bom, ainda falando da babosa, eu percebi nesses últimos tempos que algumas pessoas têm congelado pedacinhos de babosa e têm tomado como se fosse comprimido. Você acabou de me falar dessa partezinha amarela que tem que, de uma certa forma, ser utilizada de forma correta. Provavelmente as pessoas usam mais o quê? Para o couro cabeludo? Elas costumam tomar mesmo? Tem pessoas que tomam, esse uso não é que ele seja inadequado, ele só tem que ter cuidados para isso, porque ela é muito anti-inflamatória. Então ela pode promover cicatrização, tanto no estômago quanto no intestino. E aí tem pessoas que usam como supositório também, corta no formato supositório e utiliza também. Não é que seja contraindicado.
Mas, por exemplo, um cuidado que pode ser feito, você corta a folha e deixa ela pendurada para escorrer essa substância que a gente chama de aloína, que é uma antraquinona que é irritante. Existem vários tipos de babosa? Aqui a gente tem umas maiores, menores, mas no geral São todas a mesma babosa? Não são a mesma babosa, mas no geral elas são muito, muito parecidas, né? No Piauí é interessante que a babosa, ela tem flor, mas aqui o nosso clima não permite que ela tenha flor. Tem umas que são maiores e outras menores? Tem umas que são maiores e tem outras que são menores. Eu tem prefiro de utilizar a diferente? maior. Eu prefiro utilizar a maior. E aí você pode tirar essa substância, você pode bater no liquidificador mais rapidamente, uns 40 segundos, porque se você bater demais ela vai ficar muito líquido, e utilizar, por exemplo, para insolação. Olha, Queimadura que solar. Ela é interessante. muito boa para queimadura solar. Inclusive existem produtos na farmácia que são praticamente só a babosa. Por exemplo, é contraindicado para o quê e para quem? Olha, se usa para tratamentos de infecções gástricas, mas essa substância aloína pode ser prejudicial nesses casos. Ela Então, pode assim, promover na verdade, uma irritação antes também. de você utilizar uma babosa como essa, você tem que ter alguns cuidados. Tem que ter alguns cuidados. Principalmente quando é para tomar. Exato. Principalmente quando é para uso na pele, costuma ser muito tranquilo, cabelo, né? Até porque ela promove cicatrização. Mas aí a gente pode chegar, por exemplo, no alho. Alho pode ser alho é um tempero, um condimento, mas o alho ele tem propriedades que são antiagregadoras plaquetárias. Então ela diminui a viscosidade do sangue. Então ela pode ser utilizada, por exemplo, para hipertensão arterial e para prevenir formação de coágulos, né? Que a gente chama de aterosclerose. Entretanto, ele não pode ser utilizado se a pessoa já faz uso de uma medicação anticoagulante. Porque ela vai... é que é a diferença, Exato, né? Ela vai potencializar o efeito anticoagulante dessa medicação. Aí já vai ficar um exagero. O gengibre também faz isso. Vamos falar do gengibre. Vamos. Pronto. A gente falou da babosa, que é interessante você ficar atento relacionado a esse assunto. E assim, o que é um mito e o que é uma verdade na babosa ainda? Tem algum mito? O uso dela é bem tranquilo, né? Então, assim... A história do passar a babosa com creme no cabelo realmente dá brilho? Dá brilho, sim. Ela é uma substância que é bem... Ela promove bastante hidratação. Porque ela pura, ela tem um cheiro estranho. Sim, sim. Tem um interessante sobre cabelo, que é o jaborandi. Todo mundo já deve ter ouvido falar... Os mais antiguinhos usou mais antigamente. O jaborandi, ela é nativo do Brasil, inclusive tem na região do Piauí também, mais para próximo do litoral. E do jaborandi a gente extrai uma substância que chama pilocarpina. E o nome científico do jaborandi é pilocarpus, por conta dessa substância. A pilocarpina, ela é utilizada para fazer colírios para glaucoma. Olha, gente. Então você pinga a gotinha de pilocarpina no olho e vai diminuir a pressão intraocular. E é uma planta que era utilizada nativamente, né? E aí a importância de você entender e pesquisar. Qual é a folha dela? Ela é uma folha pequena, ela é bem durinha de quebrar e ela tem uma espécie de flor e frutinha. Né? Mas hoje ela é utilizada mais para isso. Você tem indústria no litoral do Piauí que produz, junto com as comunidades locais, produz jaborandi para poder extrair a pilocarpina para exportar para fazer medicamento. Isso é uma coisa que eu não sabia. A gente não sabe. É uma riqueza que o Piauí tem que está descobrindo hoje aqui no Bom Dia News através do nosso querido... A gente pensava que era só para o cabelo, né? Tá vendo só? Vamos falar do gengibre. Gengibre. As pessoas dizem assim, olha, você está com uma gargantinha inflamada, vai para o gengibre. Você está com rouquidão, vai para o gengibre. Aí outras pessoas dizem assim, não, olha, gengibre não é bom para rouquidão. Se você tá rouco e vai falar muito, tem que ter cuidado com o gengibre. Afinal de contas, o que é verdade, o que não é. Tá, vamos lá. O gengibre é uma das plantas mais seguras que se tem notícia. Por quê? Porque nós temos muitos ensaios clínicos com o gengibre. Ela é possivelmente a única planta que tem mais pesquisa em humanos do que pesquisas em laboratório. Nossa. Ela é muito estudada, o gengibre é muito estudado. A gente tem sempre que ter cuidado com o uso na gestação, na amamentação e uso para as crianças, mas o gengibre é a única que pode ser mais ou menos segura na gestação. Isso também tem que ser tomado com orientação adequada, né? Sim. Gengibre tem potencial anti-inflamatório. Gengibre tem uma ação que provavelmente você não vai encontrar tão potente assim em nenhuma outra planta, às vezes até em medicamento, que é uma ação sobre náuseas e vômitos. Olha, interessante. Que era utilizado nas navegações. Então,
Os marinheiros utilizavam o gengibre para não sentir tanta náusea, para não vomitar tanto. E esse uso é pesquisado e esse uso é comprovado cientificamente. Muito bom. Tá aí, ó. Se você não sabia, maravilhoso. Uma dica para conservação é guardar ele no congelador. Pronto, eu já percebi que ele na geladeira, ele não cai bem. Ele mofa. E tanto fora ele desidrata, né? Sim, na geladeira ele fica seco. também, às vezes fica molinho, Sim. sem água, no congelador ele conserva conserva então, bem. Então pronto, tá aí uma dica, porque assim, eu tenho observado que ele na geladeira, não sendo no congelador, agora você tá dizendo, ele cria um tipo de molfinho. Sim, aí você não pode utilizar com aquele mofo. Mas você pode plantar ele. Quando ele sai aquele brotinho, você consegue plantar. Olha que E aí legal. você vai ter suprimento infinito de gengibre em casa. Pronto. E relacionado a dores de garganta e rouquidão? Sim, funciona. Ele é bastante anti-inflamatório. Funciona. Então não assim. é um mito, é não uma é verdade. Mito. Só que ele é muito pungente, né? Então você mastigar gengibre, tem gente que não suporta bem. Mas se você consegue, ok. Tem gengibre para vender desidratado também. Também tem que ter cuidado com o uso com algumas medicações, mas gengibre costuma ser bastante seguro. Pessoas que têm problema de pressão alta, o gengibre cai bem ou não? Existe essa dúvida, né? Isso que é uma pergunta muito importante. Eu já prescrevi, a pessoa disse, mas eu tenho pressão alta. Existe uma pesquisa que foi nesse sentido, mas tudo depende de dose. Se você usa em doses adequadas, você não vai ter esse risco. Às vezes é exagero, né? Às vezes é exagero. Então, até 2 gramas por dia costuma ser extremamente seguro. O gengibre é o mesmo que se faz quentão no sul do Brasil? Não sei te dizer. Não, né? Não sei As te pessoas dizer. falam muito do gengibre, mas eu não sei se é o mesmo gengibre que nas festas juninas do sul do Brasil se usava muito o quentão e diziam que era com gengibre. Eu nunca tirei. Eu vou tirar essa dúvida. Vamos tirar. A próxima vez a gente conversa sobre isso. Tem uma também. outra planta que é muito parecida com gengibre, que inclusive é da mesma família das gingiberáceas, que é a cúrcuma longa, que a gente conhece como açafrão da terra. Isso, né? a gente E aí já tem até o falou. açafrão e tem o açafrão que é uma flor. Né? Eles têm propriedades muito parecidas também, só que o açafrão ele é mais laranja, mais pro vermelho laranja, o gengibre é mais pro amarelo, branco. Muito bom. Vamos falar do quebra-pedra. Este é um vilão e ao mesmo tempo não. Para que ele serve mesmo? Olha, ele é sim útil, ele tem uma propriedade de aumentar a diurese e por isso promover vamos dizer assim, a quebra desses cálculos, mas a gente tem que olhar qual a origem desse cálculo também. Existem alguns cálculos que não vão quebrar com nenhum tipo de chá, né, com nenhum tipo de medicação. Às vezes você tem que recorrer para a cirurgia ou esperar o seu corpo entender como é que seu corpo vai responder aquilo. O quebra-pedra, ele geralmente é feito chá ou ele é só pisado, como as pessoas dizem, triturado com água? Ele pode ser feito chá, pode ser pisado ou você pode conseguir o extrato dele. Existem extratos para vender, as farmácias de manipulação também tem. E para que serve, além dos rins? O que é utilizado mais é para isso. Para os rins, né? O que tem mais utilização popular é para isso. E aí fica mais uma dica para as pessoas, porque você vê uma planta na rua, vou pegar aquela planta. Tem umas que são bem parecidas com ela, mas não é quebra-pedra. Parecida e não é quebra-pedra. E tem mais uma coisa, às vezes você está na calçada. Sim. E aí, a Teresina tem muitos animais de rua, sim, então sim. O cachorro fez xixi naquela planta. Aquela planta está na beira de um lugar que passa muito ônibus, então aquela planta está cheia de fuligem. O esgoto, né? O esgoto. Então, assim, não adianta sair pegando planta na rua e sem intoxicar. Né? Isso pode ser muito grave, isso pode trazer uma série de problemas para a saúde. E de repente não é quebra-pedra. E de repente não é quebra-pedra, às vezes é uma planta tóxica, e existem plantas que são tóxicas. Na verdade, são muito parecidas umas com as outras, né? Na verdade, qualquer uma pode ser tóxica, dependendo da dose que você tomar. Muito bom. Vamos falar do capim-santo. Capim-santo é outra polêmica. Apaixonadas pelo capim. Eu gosto de um chazinho de capim-santo. Também gosto, ele é muito cheiroso, ele é muito saboroso. Né? Então você pode usar para tomar como um biscoito, comer com qualquer tranquilo. Cai muito bem. Verdade. Tem que tomar cuidado com a citronela, porque eles são muito parecidos. A citronela não é para ser feito para uso interno. O capim-santo a gente pode chamar de capim-santo, capim-limão, capim de cheiro ou capim-cidreira. Nossa. Os 4 nomes são válidos para ela no Brasil. Mais uma coisa que a gente tem que ter cuidado é com os nomes que se dão às plantas. E são estudadas propriedades sedativas do capim-limão e propriedades para melhora do sistema digestivo. E para isso ela funciona bem. É um calmante leve. O cheiro é o mesmo?
desse outro? Não, o cheiro é diferente. A gente por identifica. Isso que dá pra gente, Exato. é bem diferente, né? A gente identifica pelo cheiro. Pronto. Tem mais alguma erva hoje, necessariamente próxima destas que a gente trouxe, e raízes, na verdade, que a gente pode falar? Cidreira. Pronto, Erva cidreira. Tem demais. Tem também, muita, né? Que também gera confusão. Que vem com florzinha também, né? A nossa Eu queria que você me falasse. Uma florzinha roxa, e a gente chama ela de Lípia alba. E aí tem outra planta que é confundida com ela, que é a Melissa officinalis. E a o gente cheiro? chama de melissa. O cheiro é diferente, mas a sorte é que as propriedades são parecidas. Elas também vão melhorar Mas a aqui na digestão. nossa região, é mais a que vem com a flor roxinha? Exato, a gente encontra essa com a flor roxinha. Tem a flor e tem a folha. E as a duas folha. A gente usa a folha. Utilizar? A gente usa as partes aéreas. A folha, galho, não precisa usar muito, geralmente um punhado, o centro da mão é suficiente. E aí a infusão, você ferve a água e coloca sobre ela. É bom a gente falar sobre isso. Oi. Mastruz. Vamos falar de mastruz. Mastruz é muito bom para cicatrização, muito bom. Tem que ter cuidado com o uso interno do mastruz, ele pode ser tóxico em algumas doses. Se eu não me engano, doses de 20 gramas podem promover até o óbito de um adulto de 70 quilos, né? Então não deve ser utilizado por longos períodos e nem em grandes quantidades. Entretanto, para utilizar sobre a pele, como emplasto, cataplasma, é excelente para cicatrização. E a história do leite? Pode ser utilizado, aí você vai potencializar o efeito e vai tornar mais nutritivo, né? Tem uma coisa interessante também, que é sobre o maracujá. Né? As pessoas, eu vou tomar um chá de maracujá para ficar mais relaxado e mais calmo. E aí? Entretanto, você tem que fazer o chá das folhas. E não da própria fruta. E não o fruto. O fruto até tem as substâncias, mas a folha é que vai ser mais rica nessas propriedades. Nossa, agora para encontrar a folha só se for numa plantação. Você tem que ter o seu Porque pezinho de maracujá em casa. Geralmente esse maracujá vem para suas mãos sem folha. Exato. Me fala da casca dele. Pode ser feito chá também, e é muito saboroso. Tem também doce que as pessoas fazem. Tem doce, é bastante saboroso, mas aí a gente já não vai ter tantas propriedades medicinais, principalmente quando você faz um doce, porque então, vai cozinhar durante muito tempo. Então a fruta é mais a questão do sabor mesmo, mais potencializada. A folha tem um sabor parecido? Não, a folha não é gostosa. A folha não é saborosa. Mas em compensação Entretanto, é melhor para a saúde. As propriedades que são de um calmante leve, elas se encontram nas folhas. A passiflora também é muito estudada e é muito segura. A vontade que dá de ficar aqui com você e falar sobre tudo. E hoje, tudo isso que a gente falou, tem em cápsulas também? Tem cápsulas. E aí a gente vai ter um negócio que a gente chama de extrato seco, que é quando a gente dissolve toda a planta, e aí a gente vai evaporar esse solvente que dissolveu essa planta e vai ter uma cápsula com um extrato concentrado daquela planta. Então, em vez de eu comer 2 gramas de gengibre e ficar com aquele gosto pungente e arder minha garganta, por exemplo, e se você, apesar do gengibre combater náusea, se você comer demais, você vai vomitar. Sim. Você vai ter uma questão estomacal grave por utilizar ele, mas você pode usar a cápsula. Quando a gente fala em chá, para ferver, enfim, as pessoas têm que ter cuidado com o quê? Com o tempo? Isso, porque você vai ter decocções e você vai ter infusões. São as principais apresentações, né? Quando você tem folhas e flores, que são as partes moles, você vai ferver a água para colocar sobre a planta e tampar. Quando você tem casca, raiz, você vai ferver aquilo. Isso a gente chama de decocção. E quando é raspada? Mas aí pode ser raspado da casca, como por exemplo se faz a também aroeira, dessa forma. Aí também tem que ferver. Muito bom. E o tempo de folha e de raiz? Depende muito da planta, mas geralmente 5 minutos, ou na fervura, ou 5 minutos com a água. Tem gente que passa 10, 15 minutos esperando. Aí, algumas substâncias, elas não são termoláveis. Quando você aumenta muito a temperatura, você perde as propriedades. Então, para algumas plantas, às vezes é interessante você bater ela e deixar ela na água amolecendo, a gente chama de macerando. Muito bom, gente. O Clidenor, como sempre, trazendo dicas maravilhosas. Vamos ver quais serão as próximas, né? Vamos ver o que vai surgir de dúvida a partir de hoje. Muito bom, com certeza. Agora, quem quiser entrar em contato, vai aparecer o Instagram aí na telinha, tá bom? Do Clidenor. Eu quero dizer uma coisa pra você. Não vem com história de que você não tá se cuidando quando o assunto é ervas, não, porque a gente tá sempre trazendo nosso profissional aqui e outros profissionais para dar dicas especialmente para você. Vamos reforçar o Instagram?
Clidenor Paz, vocês vão encontrar, né? Só vai ter eu com esse nome, tem essas vantagens, né? Então Clidenor Paz vocês me encontram no Instagram.